Olá pessoal, me chamo Letícia Costa e hoje eu vou apresentar a segunda aula sobre o cálculo de treliças, passando pela estaticidade e pela estabilidade. Esse material foi desenvolvido com base no livro Hibbeler Estática, Mecânica para Engenharia, 12ª edição. Nós temos o tópico 1, com agora o método das seções, o tópico 2 com membros de força zero e o tópico 3 com exemplo e exercícios. Lembrando que na primeira aula nós vimos o método dos nós. Vamos lá então para o método das seções. O método das seções pode ser usado para cortar os membros de uma treliça inteira, fazendo a análise do diagrama de corpo livre dessa seção e aplicando as equações de equilíbrio a essa parte. Como nós vimos no método dos nós, nós podemos cortar a treliça e analisar parte dela para analisar cada ponto e descobrir quais as forças nas barras cada membro da treliça. Uma treliça está em equilíbrio quando qualquer segmento dela também está em equilíbrio. Então, para encontrar uma força em apenas algum membro, podemos analisar a treliça através do método das seções, fazendo esse corte e analisando parte por parte, pois cada uma dessas partes vão também estar em equilíbrio. Fazendo, por exemplo, um corte A, como pode ser visto na imagem, bem aqui, a gente pode separar as duas treliças, as duas partes da treliça, a parte A, B, C e a parte C, D, E, F, e analisar elas separadamente. A soma dos momentos em torno de C produz uma solução direta para as forças FGF, já que FBC e FGC criam um momento zero em torno de C. O que isso significa? Nós partimos a treliça na seção AA e estamos analisando só essa parte aqui, esquerda da treliça. Fazendo essa análise, nós podemos fazer a somatória dos momentos em um ponto virtual, que seria o ponto C. Quando nós fazemos o corte, nós representamos as forças que estão em cada membro cortado. O membro cortado BC está sendo representado por essa força, a força nesse membro GC sendo representada por esta força, e a força GF representada por esse sentido. Fazendo a somatória dos momentos em C, que é um ponto virtual, nós descobrimos diretamente qual é o valor da força GF, pois como BC e GC passam pelo ponto C virtualmente, elas não possuem braço de alavanca. Portanto, elas não entram na somatória dos momentos. Elas entram, porém a distância é igual a zero. Então, descobrimos diretamente a força GF. FBC pode ser obtido a partir da soma dos momentos em torno de G, ou seja, fazendo a somatória em torno desse ponto, nós não temos braço de alavanca nem para a força GC, que passa pelo ponto, e nem a força GF tem braço de alavanca. Então, apenas FBC terá, e aí ele pode ser redescoberto diretamente. Assim como FGC pode ser encontrado diretamente a partir de uma soma de forças na direção vertical, já que BC e GF não possuem componentes verticais. Fazendo a análise da parte direita da treliça, podemos ver que as forças também estão representadas. Também poderíamos solucionar a treliça fazendo somatória de momentos em pontos virtuais, somatória das forças no eixo X e somatória das forças no eixo Y. Apenas teríamos que descobrir primeiro as reações de apoio. Então, fica mais fácil a gente começar pela parte direita. Agora vamos ver os membros de força zero. Em uma treliça, nós temos barras, nós temos membros da treliça que não possuem esforços. E a gente consegue descobrir quais são esses membros fazendo uma análise rápida e uma análise simples dessa treliça. Por exemplo, olhando essa imagem dessa treliça, se a gente analisar o ponto A, o nó A, nós vemos que nós teremos uma força AF e uma força AB, que pode ser representada pelo diagrama de corpo livre, segundo essa imagenzinha que eu estou circulando. Quando a gente faz a somatória das forças em X, nós vemos que FAB é igual a zero. E a somatória das forças em Y resulta que FAF também é igual a zero.
Então, essa parte da treliça não possui esforços. Se apenas dois membros formam um nó da treliça e nenhuma carga externa ou reação de apoio é aplicado ao nó, os dois membros são de força zero. Assim como a gente pode analisar o ponto D. No ponto D, a gente consegue ver que os membros também têm força zero, fazendo a somatória da força em Y e a somatória das forças em X. Se a gente mudar, inclinar um pouco o plano e o nosso novo eixo X for esse aqui, representado pelo mouse, e o novo eixo Y for esse ponto aqui, se fizermos a somatória das forças em X e em Y, vamos ver que as forças são igual a zero, igualmente para a somatória das forças no eixo X. Então, nós podemos afirmar que se três membros formam um nó da treliça em que dois dos membros são colineares, o terceiro membro é de força zero, sendo que nenhuma força externa ou reação de apoio está se aplicando nesse ponto, como a gente pode ver nessa treliça. Se a gente for analisar o ponto D, apenas o nó D, com o diagrama de corpo livre, nós vamos ver que temos uma força DE, uma força DC e uma força DA. Como as forças DE e DC são colineares, a força AD vai ser igual a zero. Não tem nenhuma componente para equilibrar essa força nesse membro. Portanto, esse membro AD é um membro de força zero. Isso vai ajudar a gente na análise das treliças e descobrir mais rápido quais são os esforços em cada membro. Vamos para um exemplo agora, então. Vamos determinar as forças no membros GE, GC e BC. Agora a gente vai conseguir aliar o método das seções e podemos analisar também os membros de força zero. Primeiro, antes de tudo, vamos descobrir as reações de apoio. Nós temos um apoio de segundo gênero no ponto A e um apoio de primeiro gênero no ponto B. Fazendo a somatória das forças em X, nós vemos que nós só vamos ter uma reação no ponto A, horizontal, e nós temos uma força aplicada de 400 N. Então, AX vai ser igual a 400 N. Fazendo a somatória dos momentos no ponto A, vamos descobrir qual é o valor do apoio em D, descobrindo que DY é igual a 900 newtons. E por último, fazendo a somatória das forças em Y, descobrimos que AY é igual a 300 newtons. Agora, a gente pode fazer uma análise rápida. O problema pediu para a gente descobrir qual é a força no membro GE, GC e GB, e BC, desculpa. Mas nós podemos analisar o ponto B. Podemos ver que se isolarmos apenas o ponto B e fizermos um diagrama de corpo livre, vamos ter a força BA, BC e BG. Logo, a gente vê que a força BA e BC são colineares, então a força no membro BG é zero. Para descobrir as forças nos membros que a questão pediu, nós podemos usar o método das seções. O que significa o método das seções? É fazer um corte exatamente nas áreas que a gente quer descobrir a força e trabalhar com as forças e colocar as forças que representam as forças nesses membros. Então, fazendo aquele corte AA, como pode ser visto aqui nessa imagem, nós temos a força GE representada, GC representada e BC representada, assim como queremos descobrir. Nós pegamos a parte esquerda da treliça e vamos analisar aqui o ponto A. O ponto A tem uma reação de apoio de 400 newtons e de 300 newtons. Fazendo a somatória dos momentos no ponto G, que é esse ponto, nós conseguimos descobrir diretamente qual é a força BC, porque a força GE e a força GC passam por esse ponto, então elas não têm braço de alavanca. Portanto, a força BC é igual a 800 newtons. Como a força BC, nós representamos ela saindo da seção e ela deu um resultado positivo, ela significa tração.
Fazendo a somatória dos momentos no ponto C, igualmente, a força BC passa por esse ponto e a força GC também passa por esse ponto. Então, conseguimos descobrir diretamente qual é o valor de GE, que é igual a 800 N. Como representamos a força entrando na seção e conseguimos um valor positivo, não quer dizer que ela está comprimindo. Agora, somando as forças na direção Y, temos uma solução direta para FGC. Fazendo a somatória, descobrimos que FGC é igual a 500 newtons. FGC de tração, porque ela está sendo representada saindo da seção e conseguimos um resultado positivo. Então, portanto, nós temos 800 newtons de compressão na barra GE, 500 newtons de tração na barra GC e 800 newtons de tração na barra BC. Agora temos um exercício proposto, que é para se determinar a força em cada membro da treliça e dizer se os membros estão sob tração ou sob compressão. Vamos lembrar de utilizar o método da análise de força zero nos membros, que vai facilitar o trabalho daqui para frente. PET Engenharia Civil. Agradecemos sua atenção e esperamos que tenham gostado do conteúdo. Caso tenha dúvidas, nos mande um e-mail no endereço petenqnb@gmail.com. Compartilhe com os colegas, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa aula é uma contribuição de Letícia Costa Farias Marques.